Em um vídeo anterior, um internauta se debateu numa questão sobre a pena de morte, que eu sou contra, e o aborto legalizado, que sou a favor. Então, vou falar primeiramente nesse episódio aqui sobre a legalização do aborto e no outro sobre a questão de ser contra a pena de morte. A questão do aborto. É óbvio que não adianta nós ficarmos com falsas retóricas tentando justificar o aborto propriamente dito como sendo alguma coisa bacana, que não é claro que não, e a coisa tem que ser dosada e não pode ser banalizada. Então, o aborto que eu sou favorável é aquele que aponta para a tecnicalidade nossa de hoje na Terra, em que o médico consegue dizer para a mãe e para o pai que aquele filho que ele está esperando não tem cérebro e tem algum tipo de patologia que o impedirá de adquirir consciência ao longo da vida. Duas coisas. Você não estará tendo um filho, você estará tendo uma prisão para sempre na Terra por parte daqueles pais. No entanto, hoje, a segunda coisa é que, ao permitir o avanço tecnológico para que se saiba com antecipação que esse processo está para vir e acontecer, então é claro que, ao permitir isso, também, por parte da espiritualidade superior, fica bem claro que dá para ser concluído a questão do episódio do aborto, em razão de que, ao saber antecipadamente, naquela condição em que aquele ser não vai ter consciência de nada, ele pode ter a trajetória interrompida. Veja, há um tempo atrás não existia tecnologia para isso. Hoje há. É o que justifica que pode haver interrupção, porque a partir do momento em que é enxergado antecipadamente, a trajetória daquele ser também passa a ser entendida que está até ali, até aquele momento. É muito difícil entender isso porque as pessoas sempre levam para o lado de matar alguém que está ali inteirinho, com uma condição de dignidade de vida dali para frente. Ora, que dignidade tem uma pessoa sem cérebro ou sem condição de ter consciência por qualquer tipo de patologia que se relacione a isso? Esse é o tipo de evento que justifica o aborto. Como justificar para esse ser que ele vai ficar então condenado deliberadamente a partir dali por pais, mães e médicos? Ele, uma vez que já viram antecipadamente a situação e a circunstância, a partir dali passa a ser responsabilidade dos pais e mães e a corresponsabilidade do médico. Deixar vir ao mundo alguém que comprovadamente não tem condição de adquirir consciência de nada, isso é justo? Isso não é justo. Se há um tempo atrás isso acontecia, é porque não existia ainda a condição de prever a situação. Agora, pensemos com olhos racionais e mentes racionais e a visão mais racional e veremos que, ao buscar a dignidade da criatura, nós não estaremos dando dignidade nenhuma para ela. Se tu acha que nascer sem um cérebro é digno para aquele que está por vir, e mais digno ainda para aqueles que vão ter que cuidar, e achar que isso tem mérito, não.
Com certeza não. Não se puxa a dignidade de ninguém dessa maneira. E aí que eu entendo que nós podemos sim legalizar. E quando se fala legalizar, é para nós sairmos dessa vibe, dessa hipocrisia absurda de que ao legalizar estaremos tatuando com o nosso nome, chancelando com nossa rubrica, ou nossa rúbrica, a legalização de um crime. Não. Acontece que tu que está aí julgando muitas vezes o que eu estou falando, além de não ter passado nem perto da circunstância de alguém acometido por isso, também tu fecha os olhos para uma outra coisa. Do lado da tua casa, atrás da tua casa ou dentro da tua casa, acontece aborto. Ilegalmente. E não aborto, acontece assassinato. Isso pode. O cálculo de abortos que são caracterizados, aqueles que conseguem ser documentados, porque a moça acaba, ou a senhora acaba indo para um hospital, para uma clínica, porque passou muito mal depois, o cálculo é absurdo por 1.000 habitantes. Em qualquer parte desse país e dessa América Latina. O cálculo de gente que provoca o aborto de fetos que estão completos. Seres humanos que estão ali vicejando em cérebro, em aura, em organismo. É absurdo o cálculo. Então os hipócritas, ao invés de entenderem que a legalização de um aborto de um ser que vai ser completamente inerte, incoerente com a razão, que não vai ter condição de se evoluir, é muito diferente de legalizar a prática de assassinato de um feto. Quando se cria regra, se disciplina o esbanjo, a falta de coerência, que é o que se quer. Mas hoje não tem regra, é de qualquer jeito. E eu nunca vi na minha vida ninguém ser condenado porque fez aborto. A partir daí, haveria condenação. Ah, e o outro detalhe que sempre perguntam, mas Marlon, e aqueles do estupro? É bem simples. É bem simples. Se o Estado não garante a segurança de uma moça que é estuprada, ela também não pode carregar para sempre aquilo que o vitimou no colo, como se fosse uma oferenda aos deuses e à sociedade hipócrita por um crime que ela não faz parte. Não, é crime. Crime para a senhora ou para o senhor, que é um carola abominável de algum tipo de religião besta, que não pensa de maneira cristã a favor de alguém que não pode ser vítima 2 vezes de uma sociedade que não dá o mínimo de segurança para ninguém. Não é crime. Crime o cacete, velho. Crime o cacete. Vá ter uma filha estuprada e vá criar o neto do estuprador. E aí tu vai ver se tem lógica. Ah, mas isso é contra os princípios divinos. Não. Não. Nós moramos num estado que tem que primar pela vida. Dos que estão aqui. Dos viventes. Ser vítima de estupro é outra coisa. O Estado não deu conta de si mesmo. Então a criatura foi vítima do estupro. Nós temos que parar com a hipocrisia. E aí então que surge a condição de que o Estado, se achando tão superior, vocês todos aí que não gostam de armas e que acham que o Estado tem que ser aquele que o único que pode pegar na arma para defender as pessoas, vá no próximo vídeo sobre por que não concordo com a pena de morte. Até lá.